Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo Eva Mendonça. Ela estuda há 12 anos desenvolvimento psíquico e mediunidade e o seu caminho é uma celebração contínua da transformação e do autoconhecimento, inspirando as outras pessoas a conectarem-se com a espiritualidade e com o desenvolvimento psíquico. Não é assim, Eva? Bom dia, Nora, obrigada pelo teu convite. Nada. Eu estava a apreciar a forma como tu me estavas a apresentar, porque eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, em etiquetar-me. Sim, é difícil, não é? Eu acho que é tão difícil, ainda por cima a vida é uma mudança constante. É mesmo. Mas, de facto, é assim, eu já acompanho o teu trabalho, não acompanhar assim de perto, agora cada vez mais perto, mas eu tenho algumas pessoas que me foram falando de ti e eu fui mergulhando cada vez mais e eu acho que, de facto, o teu trabalho se destaca muito em Portugal. Não há muitas pessoas a fazerem isto e a comunicar desta forma. Sim, é verdade. Partilho da mesma opinião. Aliás, ainda me questiono um bocadinho como é que eu agora estou a ser tão chamada para falar acerca destes temas. Sim. E fico feliz porque de alguma forma revela que há uma certa abertura por parte das pessoas. Cada vez mais, sim, não é? Sentes essa diferença ao longo do tempo? Claramente. Tanto que há muitos anos, quando comecei a fazer este caminho, eu era vista assim um bocadinho como a ovelha espiritual da família. Sim, percebo. Tu fazes-me lembrar uma pessoa... enfim, não sei como chamar, não é? Mas eu sigo no Instagram, é dos Estados Unidos, chama-se Teal Swan. Sei perfeitamente. Tu fazes-me lembrar. A sério? Sim. Uau! Ela é brilhante, vamos com calma. Pronto, então. Obrigada. Mas olha, vamos aqui falar de um tema que eu amo e acho mesmo que precisa de ser cada vez mais falado e comunicado. Lá está, as pessoas também estão mais despertas, porque a mediunidade... é um tema que provoca muita curiosidade, não é? É algo que não é mensurável, não é qualificável, não é quantificável, aliás, e portanto deixa-nos aqui um mistério. E no fundo, porque aquilo que eu sei, um medium é no fundo um intérprete ou um porta-voz do espírito, certo, não é? Certo, é uma ótima definição. E eu queria te perguntar a ti, na tua perspectiva, o que é um médium? Aqui para as pessoas que nos estão a ouvir. Ok. Ou se pudesse explicar a uma criança. Olha, eu acho... Boa. Eu acho que essa tua definição acho que está super ajustada, ok? Porque, de facto, às vezes sinto-me uma tradutora da linguagem do espírito, porque é Exatamente. Assim que acontece. E, por definição, o que se diz é que o médium é o ponto médium entre a terceira e a quarta dimensão, ou seja, aquela que nós habitamos e aquela para onde vamos quando deixamos a matéria, vá. Aquela que nós habitamos e aquela que nós sentimos, ou não? Sim. A quarta dimensão é a dimensão da alma. Da alma, sim. É a dimensão de todas as experiências do nosso espírito, que já viveu no passado, no futuro e está a viver no presente. Já vamos mergulhar nas dimensões a seguir para explicares um bocadinho. Ok. Mas de forma muito breve, também para não... Sim. Então, aquilo que eu sinto é que a mediunidade é, uma qualidade que nos assiste, que muitas vezes pode não estar desenvolvida, ok? E que nos permite ter acesso à informação além da terceira dimensão. Eu diria que, já disse isto várias vezes e é verdade, eu sou uma fã da ciência. A ciência ajuda-nos a compreender os fenómenos e os mecanismos que nós podemos observar e que são cientificamente demonstráveis, lá está. Mas com o tempo e com a quantidade de experiências que eu tive de natureza espiritual, seria uma irresponsabilidade e uma estupidez da minha parte não considerar tudo aquilo que está além do mensurável. Okay? Certo. E então, quando eu comecei a perceber claramente a minha mediunidade, eu questionei muito, porque tenho uma mente particularmente pragmática, e questionei mesmo o que é que se estava a passar, se estava a ficar louca da cabeça, como é que eu sabia informações acerca de pessoas que eu nem sabia que tinham existido. Mas como é que tu começaste, desculpa interromper, mas como é que tu começaste a perceber? Foi desde pequenina? Não, depois percebi que já trazia isto comigo desde pequenina, mas que era um mecanismo natural não consciente. Ok. Foi um dia, portanto eu trabalho com tarot há muitos anos e recebo uma cliente minha, já não havia há algum tempo,
E nesse dia ela senta-se à minha frente e começa a acontecer um fenómeno que eu estranhei imediatamente. Eu não conseguia mexer as minhas mãos. Uau! E havia qualquer coisa que me dizia mentalmente, para e concentra-te. E eu dizia assim para mim mesma, mas concentro-me em quê mesmo? E nisto ela está à minha frente e eu tenho as minhas mãos paralisadas em cima das cartas, a olhar para ela. Eu tenho percepção na visão periférica mental de uma senhora estar assim toda de preto, com uma criança em luz ao colo. E sai-me imediatamente assim, disparei. E disse, eu tenho a tua mãe aqui ao meu lado, ela perdeu uma criança em vida e ela nunca lhe conseguiu fazer o luto. E a rapariga olha para mim e diz, pois foi. E eu fiquei, como é que isto é possível? E de repente, essa senhora em espírito, esteve cerca de 45 minutos a dar-me informações, ela mostrou-me a casa dela, mostrou-me imagens da relação dela com a filha quando ela era mais nova. Eu percebi uma série, o que é interessante, e por estarmos talvez a atribuir o tradutor da linguagem do espírito à nossa linguagem, é que realmente aquilo que mais me fascinou foi que eu tinha aquilo que eu considero como clarignose. Portanto, é um claro conhecimento acerca de alguma coisa que tu não sabes porque é que tens aquele conhecimento. Ok? Simplesmente tu sabes aquela verdade. Pronto. Eu diria que, em parte, é a definição que nós entendemos como intuição. Ok. E portanto, a clarividência ou a mediunidade, porque não é o mesmo, não é? É uma capacidade inata em todos nós ou é algo que algumas pessoas têm e outras não? É assim, em primeiro lugar, eu gostava de partilhar com as pessoas que esta capacidade de nós acedermos a informação não verbal não é uma exclusiva do ser humano. Na nossa constituição física, nós temos duas glândulas no centro do córtex cerebral, a pituitária e a pineal, e na constituição destas glândulas encontra-se sílica, que é o material dos cristais. Ok. E esse material, a sílica, tem a capacidade de processar informação através de campos eletromagnéticos. Então, porquê é que eu estou a dar esta explicação? Porque a partir do momento em que, por exemplo, eu vou falar aqui nisto porque eu acho interessante cientificamente encontrarmos aqui algumas bases, não é? Exatamente. Praticamente todos os vertebrados têm pineal e por isso é que comunicam através de transmissão de pensamento, é aquilo que nós entendemos por telepatia, ok? Então nós vimos pássaros a dançarem sincronizados, peixes também. Sim, que é brutal. Sabes que eu questiono imensas vezes quando olho para o céu. Aliás, eu olho para o céu e quando vejo os pássaros a voarem todos juntos, aquilo que eu penso é, como é que ainda há pessoas que não acreditam no sentir, não é? Naquilo que nós não conseguimos ver, porque isto para mim é uma prova de sincronicidade. Com certeza. Com certeza. Incrível. E é mesmo. E é assim, eles comunicando através de ondas, e os golfinhos, isto está provado. Sim, os golfinhos, sim. Há terapia, eles comunicam através de sondas e sons. E portanto, isto para dizer que nós, enquanto animais, porque é a nossa natureza nós somos animais, distinguimos-nos dos demais pela razão, não é? Mas nós, enquanto animais, nós temos essas glândulas no centro do córtex, então nós também processamos informação não verbalmente, nós processamos informação que vem através dos campos eletromagnéticos, então eu arrisco a dizer que todos somos potenciais médiuns. Uau, todos. podemos estar distraídos, não é? Com certeza, por isso eu estar há pouco a dizer-te que eu, quando comecei a perceber o mecanismo da minha mediunidade, eu fiquei de queixo caído, porque eu percebi que eu já o fazia há muitos anos, mas por isso daí eu dizer que considero-me uma médium consciente há cerca de 11 anos, ok? Porque eu sempre manifestei mediunidade, mas não de forma consciente. Eu simplesmente sabia coisas, não sabia porque é que as sabia e não conseguia atribuir isso à mediunidade, porque não tinha conhecimento, não tinha informação acerca. E quando fui estudar, eu comecei a frequentar, quando esse episódio aconteceu que eu estava a partilhar contigo, eu fiquei tão siderada
com o fenómeno. Pensei assim, como é que é possível eu saber o nome da pessoa, porque eu dei o nome, descrevi a casa dela, descrevi o tema pelo qual ela queria falar com a filha, percebi que ela precisava do perdão da filha, e foi uma coisa muito comovente. E quando eu estava a processar todas estas informações, elas chegavam de formas muito variadas, no sentido em que, acompanha o meu raciocínio, nós somos... Portanto, nós estamos aqui a ter uma experiência sensorial, ok? É através dos sentidos que nós conseguimos processar cognitivamente a informação, não é a realidade. Ora, quando nós aprofundamos um bocadinho os nossos conhecimentos acerca de outras capacidades que nós dispomos e que não são, lá está, partilhadas pela sociedade de forma aberta ou educativa, quando nós começamos a perceber um bocadinho estes mecanismos que nos assistem, porque eu sempre costumo dizer às pessoas, quem nunca teve um sonho revelador, ou uma intuição, ou um pressentimento, nós somos feitos dessa matéria também. Okay? Então, a forma como nós vamos processar essas informações é um bocadinho semelhante aos sentidos físicos, porque os sentidos físicos permitem-nos processar a realidade física, material, sensorialmente. Os sentidos psíquicos são exatamente os mesmos sentidos, mas nós vamos processá-los em termos mentais. Okay? Então, eu se pedir a uma pessoa, por exemplo, para reproduzir mentalmente uma música, tu consegues reproduzir, sei lá, músicas dos Queen ou da Madonna, whatever, tu consegues reproduzir, tu não precisas de os ouvir para os reproduzir, porque já tens esse banco de memórias. Isso acontece o mesmo com cheiros, sabores, toques, e portanto nós temos os tais sentidos psíquicos. Tal e qual, sim. E os sentidos psíquicos são o veículo onde nós depois vamos processar a informação em termos mediúnicos. Ok, estou a perceber, sim, faz porque, sentido. Pela definição, se nós entendermos a mediunidade como um ponto médio entre a terceira dimensão, que é da fisicalidade, e a dimensão da alma, a quarta dimensão, ok? Então, a forma como nós vamos receber e processar essa informação também é através de sentidos, mas esses sentidos vão ser exclusivamente em termos mentais. Certo. E é interessante, tu tens aqui um livro que fala... Sim, grande livro. Que fala das leis herméticas, e antes de irmos lá... E a primeira de todas é o mentalismo. Exatamente. E antes de irmos lá, porque é eu tenho uma paixão, eu perco-me nestes temas, especialmente nas leis herméticas. Mas antes de irmos lá, o que eu te queria comentar contigo, que é de facto, se nós vivermos num mundo com maior quietude, mais silêncio, sem distrações, sem tanto ruído, eu acordo muito cedo por causa disso, para me encontrar nesse sítio, eu acho que todos nós teríamos uma noção muito maior da nossa capacidade mediúnica. Claro. Não é? Porque parece que quando o mundo tem tanto ruído, eu já fiz exercícios de me conectar a uma pessoa de olhos fechados e conseguir receber informação sobre a história de vida dessa pessoa. E não é que eu seja mais especial do que outra pessoa, simplesmente existe um poder de concentração e atenção maior, não é? Eu diria mais, além de teres toda a razão no que estás a dizer, e nós temos que recordar que cronologicamente ao longo da história houve várias etapas em que nós enquanto civilização nos desconectámos com a natureza. E a natureza é muito importante porque é a matéria do qual nós somos feitos. Okay? E a partir do momento em que, por exemplo, tivemos, e que é maravilhoso como nós sabemos, mas a possibilidade de manifestar luz artificial, ok? A eletricidade, a chegada da eletricidade mudou as nossas vidas em termos... de forma brutal, sim. De forma transversal mesmo. E o mesmo vai acontecer, por exemplo, com a inteligência artificial e outras evoluções que vão inevitavelmente acontecer ao longo do tempo. E sim, sem dúvida que não só nós nos desconectamos com a natureza, com os próprios ciclos. E tu agora fizeste uma partilha que eu acho extraordinária e que até gostava de comentar, que é o facto de tu te levantaste tão cedo para poderes vivenciar essa altura, essa transição do dia que é mais silenciosa, em que de repente se começam a ouvir gradualmente o canto dos pássaros, a vida a acordar, não é? E o que aconteceu com a humanidade também é que nós progressivamente, e também com várias épocas dentro da evolução da história do ser humano, naturalmente, eu sei que a eletricidade e a luz artificial veio criar aqui uma grande separação,
E o que é que acontece? Nós quebramos os nossos próprios ciclos naturais, porque nós devíamos nos deitar com o pôr do sol, levantar com o nascer do sol, devíamos honrar as 4 estações do ano. Sim. Portanto, a primavera é mesmo para florescer, para renascer, o verão para darmos tudo, o outono para integrarmos a experiência, o inverno para transcendermos. Então, eu diria que nós estamos profundamente desconectados da natureza e, por tabela, de nós mesmos. Da nossa natureza com também, certeza, não é? porque nós somos natureza. Sim, eu acho que tocaste num ponto mesmo de muita importância para mim, que é a minha vida mudou quando eu comecei a acompanhar o ritmo do universo, da natureza. Mudou mesmo, a sério. Tipo, o facto de eu me deitar muito cedo, de jantar cedo, sabes? De acordar cedo. E é um bocado isso, eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu sentia que estava completamente desregulada. E é verdade. Completamente. E eu tive que, tipo, se eu fosse um primata, como é que eu viveria, não é? Obviamente não comecei a viver como um primata, mas, por exemplo, quando vou ao supermercado, eu penso, se um primata entrasse aqui, o que é que ele reconheceria como comida? É aquilo que é importante eu comer, não é? Seja carne, peixe, se calhar uma caixa de bolachas ele não reconhece como comida. Exato. E é super, é tal e qual aquilo que estás a dizer. A eletricidade ajudou-nos bastante, mas por outro lado tirou-nos essa sensibilidade, não é? É assim, eu acho que há uma não quero estar aqui a fazer nenhumas ilações fora de contexto, mas eu acho que há um processo muito natural que se chama homeostase, em que nós nos vamos ajustando e adaptando às mudanças. E nós, enquanto civilização, a sensação que eu tenho é que, portanto, nós fomos adquirindo tecnologia e evolução, seja ela industrial, a eletricidade, tudo aquilo. O que é que acontece? Se nós não acompanharmos essas chegadas tecnológicas, esses avanços com a inconsciência da nossa natureza, a separação é maior. Sim, okay? sim. E por isso é que eu muitas vezes eu acho que nós somos uma civilização super infantil. Completamente. E não é por mal, faço parte dela, estamos no nosso processo de crescimento, está tudo certo. Sim. Mas de repente... E agora vou tocar noutro ponto, infantilizada e masculina. Sim. Masculinizada. Sim, masculinizada. E, portanto, está a haver um desequilíbrio nós, enorme. então, mulheres, por uma questão de sobrevivência, acabámos por nos masculinizar. E hoje em dia assumimos o papel do homem e da mulher dentro de casa. Eu, por exemplo, eu sou uma mãe solteira, sou pai-mãe. Sim. Eu também sou homem e mulher. Também. Pronto. Mais homem que mulher já. Eu é a mesma coisa. Aliás, eu ando a aprender com o tempo a equilibrar um bocadinho esta tendência que eu tenho masculina, ainda por cima sou um carneiro, não é? Tenho aquela força bélica de encarar a vida. Sim. E eu acho que, mas também não quero abdicar dela, porque eu acho que independentemente do nosso género, eu acho que o equilíbrio entre o feminino e o masculino são essenciais. São essenciais. Tanto que nós vimos muito essa chamada, não só por uma imensa comunidade gay que está a surgir para mostrar que não interessa o género, interessa o equilíbrio do feminino e do masculino dentro de nós e como nós conseguimos viver e manifestar essas energias na nossa realidade concreta. Fizeste grande highlight na minha mente agora. Mas e sim, é um desafio, sobretudo para nós, mulheres, que crescemos ou nascemos numa determinada época da história, em que eu costumo dizer que sou filha do 25 de Abril, portanto eu nasci... o 25 de Abril aconteceu um ano, um mês e um dia depois. Uau. Exatamente, a minha mãe sempre contava esta história. Lindo. Ficou-me na memória. E como filha da Revolução, dá uma sensação que houve toda aquele movimento da mulher reclamar os seus direitos, o voto, e entre outras coisas. E dá uma sensação que nós, enquanto filhos já dessa Revolução, que acabámos por nos transformar de acordo como a sociedade nos estava a esculpir, e acabámos por nos masculinizar. Eu acho que foi uma questão um bocado cultural, porque não se passa assim no mundo inteiro. Nós vivemos na Europa, não é? Temos que olhar para outras culturas. Mas no nosso caso em particular, sim, eu acho que a questão da masculinização no lado feminino foi uma coisa quase que em resposta
Sim, àquilo que a sim, sociedade, àquilo que a sociedade nos dava. E só para ficar claro também, para não gerar aqui controvérsias, porque hoje quando se fala de género quer dizer, abre-se aqui guerras que eu quero evitar, Certo. para ficar claro que energia masculina e feminina nada tem a ver com género, portanto aquilo que estamos a falar, quer dizer, nada tem a ver... Tem e não tem, vá. Tem, mas ou seja, nós neste... Tem, a base tem, não certo. É um Pronto, género. É um género, mas daquilo que estamos aqui a falar é a energia masculina e feminina, Exatamente. Não é? Pronto. E portanto, Só para não ferir independentemente das nossas escolhas, e assim, eu penso que ainda será um mistério, porque há de facto várias pessoas que nascem a sentirem-se num corpo que não lhes pertence, não é? Sim, Isso tem que sim. ser respeitado. Claro. Mas pronto. Andando um bocadinho aqui para a frente. Vamos passar aqui Certo. às leis herméticas. Isto porquê, Eva? Porque eu tenho mesmo temas que quero falar contigo. Então vamos. E quero mesmo, e pronto, existe tempo, não é? E temos que gerir Certo. aqui. Mas depois, se quiseres, vamos almoçar ou marcamos um podcast Bora. e falamos sobre outros temas. Porque eu adoro mesmo. Leis herméticas, Sim. ok? Eu acho que quem conhece as leis herméticas consegue ver muito além daquilo que, não é, da essência da natureza, da experiência humana. Sabes que eu vejo um bocado as leis herméticas como... eu às vezes brincava com esta coisa da vida e dizia assim, mas ninguém nos dá um livro de instruções. E pá, mas imagina que nos ensinavam isto na escola. Não é? Pronto. Se calhar tornávamos seres que não consumíamos tanto, não gastávamos tanto dinheiro, não contribuíamos. Um dia que queiras falar sobre o tema economia/educação, Bora, eu venho bora. cá noutro formato. Está bem. Porque eu tenho uma ideia muito bem construída e fundamentada acerca de como é que nós podemos talvez conseguir alterar a nossa economia de consumo através da educação. Mas pronto, isso é outra temática que me apaixona, não fosse a filha de professores, mas voltando às leis herméticas. Olha que eu amo esse tema, portanto vamos falar sobre isso. Sim, e é interessante porque as pessoas não têm noção do que é educação. Educação vem da palavra educo, do latim, e significa trazer o que está dentro para fora. Sim. Exatamente. E que está completamente destituída do ensino que nós recebemos nas escolas. Completamente. Portanto, isto E o ensino está completamente desadaptado, não é? E desatualizado. Sim, desatualizado. Mas a questão das leis herméticas... Eva, só para quem nos está a ouvir e que não sabe o que são leis herméticas, se consegue explicar assim de uma forma simples? Então, não consigo explicar de forma simples porque eu própria não sei bem como é que isto aconteceu. Sei que foi um legado que foi deixado por Hermes Trismegisto à humanidade. Eu tenho informações acerca desse ser maravilhoso que não vou falar aqui porque tinha que pedir às pessoas para irem buscar pipocas e se prepararem para o Avatar ou para a Guerra das Estrelas, mas este legado, este conhecimento que chegou à humanidade foi-nos deixado por essa criatura, que não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas que já esteve mais do que uma vez a acompanhar pessoas-chaves no planeta e a deixar informação importante sobre o funcionamento do cosmos, do processo da criação. Portanto, ele existiu no Egito Atlante, portanto, antes do Egito, tal qual nós o conhecemos. E que legado é este? Portanto, as leis herméticas, elas explicam-nos as leis que regem o cosmos e o funcionamento do universo. Okay? E como tudo isto está profundamente interligado, eu não sei se as pessoas têm noção, mas o universo ele é feito de vibração e luz. Luz é cor, vibração é som, então podemos entender... Bom, mas isto para dizer que quando nós percebemos que existem leis que regem o funcionamento deste mecanismo todo e que nós somos feitos de vibração e de cor e que por isso é que os antigos conheciam tão bem os sistemas de chakras que nós temos no nosso corpo. Tal e qual. E que são vibrações coloridas que fazem parte da luz, da projeção da luz na escuridão. Eu sempre que falo disto lembro-me do disco dos Pink Floyd, Dark Side of the Moon, sim. em que vimos de facto a luz e a escuridão e o prisma a refletir o espectro. Então nós somos feitos de vibração e de cor. E as leis herméticas, elas têm correspondência aos 7 chakras principais que regem a nossa experiência na fisicalidade. Que incrível. E eu acho isso E as dimensões também, não é? São 9 dimensões, sim. São 9 chakras. Não, nós temos 12 chakras. 12. Sim, mas os principais são 7. Sim. Ok?
Temos mais, temos nos joelhos, temos nos pés. Eu achava que eram 7, que os principais eram 7 e que tínhamos 9, mas não, são 12. São 12. Ok. E até têm correspondência aos 12 sistemas que envolvem a nossa galáxia, que nós entendemos por signos. Está tudo interligado. Está tudo interligado, Então, o que eu acho curioso... Cada frase que nós dizemos abrimos novas portas. Mesmo. E então, como estava a dizer, eu acho que é interessante, quando nós começamos a investigar estas coisas e começamos a aplicá-las na nossa vida de forma consciente, há toda uma sintonia que se torna melodia e não caótica. Porque nós, por falta de informação, às vezes movemos-nos pela vida sem termos consciência destas leis e isso faz com que às vezes a nossa vibração seja caótica, porque a nossa música anda desalinhada. Eu acho que a nossa vibração é música, cada pessoa tem uma música, uma sinfonia muito própria, ok? Ora, nós quando começamos a aprofundar estes conhecimentos, e por isso é que eu acho, e vale o que vale, é apenas a minha opinião, mas eu acho que estas temáticas, começando a serem dadas em idades mais cedo, podem ajudar imensamente o futuro da humanidade a andar um bocadinho mais alinhado, a evoluir de forma harmónica e não tão caótica, porque nós habitamos um planeta que está regido por energia masculina, como tu estavas a dizer, estamos agora no processo de equilibrar e de harmonizar o feminino e o masculino, mas a realidade é que a energia bélica que se faz assistir no planeta faz com que a nossa evolução seja caótica. Okay. Nós evoluímos, como todo o universo, não é? Mas evoluímos através do caos, não é? Através do caos. Da destruição. Exatamente. E, portanto, nós estamos a aprender a fazer diferente. Nós estamos agora, eu diria que estamos nos primórdios do futuro, claro, sempre. Que engraçado, mas é que sente-se mesmo na humanidade agora parece que, quer dizer, passámos mesmo de uma fase em que antes só executávamos, não é? Era tudo muito industrial, bora, e agora já recuámos, já pensamos, já estamos mais na consciência, não é? Já questionamos. Aliás, há que tempos que se fala aí nas comunidades da nova era. Sim. Eu embirro com a palavra New Age, mas pronto. Nova era. Ou as crianças da nova era. Muitas de nós já estão bem grandinhas. Sim. Já não são crianças. Agora perdi a ligação. Ia dizer aqui qualquer coisa e anda-me a acontecer muito com a menopausa. Epá, minha mãe. Não, mas é verdade. Eu estou com uma ideia em mente, de repente falo não sei do que, já foi. Mas tudo bem. Acho olha, outro tema que é interessante. Outro tema. Que é interessante falarmos aqui. Temos que fazer uma série de episódios. Olha, eu acho que hoje em dia uma das vantagens que nós temos, Nur, e é verdade, é o facto da internet existir e nós podermos beneficiar de informação em tempo real. Mesmo. E isso é uma das fontes que nos pode ajudar mais nesta altura evolutiva do planeta, já sei o que é que ia dizer. Portanto, esta questão da New Age, as pessoas já ouviram falar eventualmente naquilo que se chama a ascensão planetária e, no meu entendimento, vale o que vale, mais uma vez, essa ascensão, nós não vamos ver nem ETs a descerem à Terra, digo eu, não sei, se calhar vamos. Eu adorava. Eu também. Desde que vi até quando era pequenino. Mas o que nós vamos assistir, de facto, é a uma alteração de consciência em termos transversais. E parte dessa alteração de consciência também é devido ao facto de existir a internet. Ok? Porque a internet veio mesmo para nos conectar e nos facilitar a transmissão de informação. Se nós entendermos o cosmos organizado entre micro e macrosistema e nós olharmos para o nosso corpo físico, nós conhecemos muitas coisas que se passam no macrosistema, se nós compreendemos o nosso microsistema. Sim, é tudo um fractal no fundo, não é? Ou seja, se conhecemos o macrosistema, conhecemos o micro, se conhecemos... E vice-versa. Tipo uma planta, se observarmos os animais, conseguimos conhecermos... Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é que é tudo um reflexo, não é? Eu vou-te dizer, anteontem, não sei, eu estive fora, fui trabalhar ao Porto e fui ver uns terrenos, porque agora meti na cabeça que vou desenvolver um projeto completamente sustentável, porque eu acho que o futuro é isto. Claro. E nisto estava a recordar-me, e estava deitada, estava com a cabeça ao colo de uma pessoa, não interessa, estava assim a olhar para uma árvore, estávamos à beira do rio Zezer,
Que E lindo. eu olhar para uma árvore e a dizer assim, tão bonita. E de repente comecei a perceber que a árvore, portanto, ela tem os seus branches, Yeah, portanto, é ela isso. vai crescendo, tem as suas folhinhas, e é engraçado que ela, paralelamente, à medida. Portanto, tu quando tens um seed, uma semente, começa na escuridão. É tal e qual como nós, na barriga da nossa mãe. À medida que nós, quando saímos da barriga da mãe e vimos para a luz, portanto, deixamos a terra e começamos a ir em direção ao sol, é a mesma coisa, nascemos da barriga da mãe, saímos da escuridão e de repente, que universo é este cheio de luz cá fora, não é? Pronto. E a certa altura, as próprias árvores, elas vão largando as suas folhas e as folhas vão ser o adubo de onde ela se vai alimentar. E ela, à medida que vai crescendo, as raízes têm que ser proporcionais. Ok. E, portanto, nós, para termos um crescimento integrado, pleno, nós temos sempre que crescer na nossa sombra Sim. para que a nossa luz Tal e qual. seja Tal e qual. equivalente. Até há uma frase que eu não sei se é minha ou de outra pessoa, porque eu já a disse tantas vezes que já me perdi, que é, se calhar de outra pessoa, porque é incrível esta frase, que é quanto maior a luz, maior a sombra. Com certeza. Sabes? Quando tu vês alguém que é só luz, não é? Eu desconfio logo. Tipo, a sombra há de ser proporcional a essa luz, sempre. Absolutamente. Epá, e estamos aqui a entrar no tema da sombra que eu também amo, mas antes de irmos à sombra, Sim. consegues dizer só quais são as leis Sim, herméticas? claro. E vou associá-las aos chakras. Boa. Vou fazer essa pequena mini tour, porque eu acho que é muito útil. Porque as pessoas ficarem com esta informação, E recomendo também a lerem este livro. que não é de leitura fácil. Sim, mas já dizeres isso vai fazer com que as pessoas leiam. Estou a brincar. Pode ser um desafio para quem Não, gosta é de desafios. incrível, é. Então, vou deixar assim aqui de forma reduzida as 7 leis cósmicas universais, como queiram, herméticas, e vou organizá-las de ordem. Portanto, se nós entendermos que o universo é mental, nós... como é que eu hei de pôr isto? Se nós observarmos a natureza ou o próprio cosmos, nós temos que admitir que existe uma inteligência nisto tudo. É inquestionável. Como não? Como não, exatamente. É inquestionável. Porquê é que eu estou a falar disto? Porque se nós, a primeira lei hermética é o mentalismo. Tudo aquilo que existe no processo da criação é uma projeção de uma inteligência. E eu vou-lhe chamar a mente cósmica. Da primeira dimensão. Exatamente. Exatamente. E o que acontece é que isto é um conceito complexo. Eu não vou por aqui a viajar muito nisto para não complicar as pessoas. Mas se nós entendermos que existe uma mente cósmica que deu origem a tudo aquilo que nós vemos enquanto criação, porque é a inteligência do Criador, ok? Nós somos uma projeção dessa mente cósmica. Portanto, a nossa mente é um fractal dessa grande mente cósmica. Portanto, nós somos um microsistema desse macrosistema inteligente. Então, tudo o que existe é mente. É uma projeção de uma mente cósmica e de uma inteligência maior. Okay? Então, essa primeira lei, ela está associada ao chakra da coroa, que é dos 7 principais, é o único que não é físico, okay? Que vem do éter. Pronto. Então, a primeira lei universal é que é o mentalismo. Tudo é mente. Tudo é criado pela mente. Para nós podermos compreender aquilo que criamos, portanto, a mente dá-se conta de existir, então, se eu existo, o que é que eu posso ser? Em que é que eu me posso transformar? Okay? Então, para o próprio Criador poder saber o que é que se pode manifestar cá fora. Exatamente, nós precisamos de formas de perceber esse mecanismo, e essas formas são os sentidos. Ver, ouvir, é a experiência sensorial. Então, a lei da correspondência está associada ao chakra da terceira visão, porque é através daí que nós vimos, através dos sentidos psíquicos. Ok? Então, a lei da correspondência é o que está dentro está fora, o que está em cima está em baixo, portanto é a lei da correspondência. Okay? Portanto, tudo aquilo que nós... E desculpa interromper também só para também dar um exemplo prático também para quem nos está a ouvir, que é, ou seja, a lei da correspondência, o que está dentro está fora. Isso significa, por exemplo, um exemplo prático que se eu tenho à minha frente uma pessoa que me está a irritar imenso porque tem uma característica qualquer, aquela pessoa está a representar um pedaço de mim, ou seja, se aquilo está a aparecer à minha frente, está dentro de mim.
certo? Ok. Certo. Avancemos. Eu sei que às vezes são conceitos um bocadinho estranhos. Não, aqui no Somos Infinitos é tudo assim. É tudo assim? Então vamos lá. embora. Então eu vou brincar aqui um bocadinho com as palavras e vou só pedir às pessoas para se recordarem da palavra universo. Okay? Então, uni é um ser, versus são várias versões desse mesmo ser. Então, às vezes, ouve-se a malta aí da New Age, somos todos um. Sim. É verdade. É verdade, somos todos um, porque o universo é um grande ser. E nós somos todos participantes. Universo, ou seja, várias versões de um. Exatamente. De Deus, ou exatamente, ou do Criador, arquiteto, como queiram. Arquiteto é giro. É giro, não é? Sim. Então, a terceira lei é a lei da vibração. E, portanto, por isso ouviam-se os antigos dizer first was the verb, portanto, primeiro a palavra, não é? Então, nós podemos perceber o que manifestamos, portanto, primeiro a mente manifesta ou cria em mente, projeta, temos a lei da correspondência que nos dá o retorno daquilo que nós co-criamos. A vibração, nós materializamos, criamos espaços de manifestação através da vibração, porque a vibração é aquilo que dá origem à energia e a energia é aquilo que dá origem à matéria. E nós somos seres tridimensionais, porquê? Porque o espírito é vibração, a alma é a energia dessa vibração, portanto é o campo de experiências do espírito, e a matéria é resultado da energia. Por isso, portanto, o nosso corpo físico é a materialização da energia da alma, que é a vibração do espírito. Que incrível! E por isso é que o processo de manifestação ou materialização, para materializarmos qualquer coisa na vida, a fórmula-chave, no fundo, é visualização mais uma emoção intensa, não é? Que ou seja, é certo. A luz mais vibração. Vibração certo. É luz. Certo. Vibração como é que eu ia dizer? É a base de tudo, porque é o resultado da interação das polaridades, que é a primeira divisão do Criador, que é a segunda, agora já estou nas dimensões, já voltamos às leis. Portanto, quando entramos no domínio das polaridades, é aí que encontramos a vibração. E é aí que encontramos o magnetismo, claro, e é daí que vem a eletricidade, a energia. E, portanto, tudo isto, partindo da primeira dimensão, que é o todo e o nada, assim que há a projeção é feita, é criado espaço-tempo, positivo e negativo. E aí começa a dança da vibração. Por aí. Mas vamos voltar para as leis, não? Ok. Portanto, a partir da vibração, ok? Da lei da vibração que está associada ao chakra da laringe, e daí nós proferirmos. Portanto, muita atenção com a palavra e com aquilo que dizem, porque... Tem muito poder, não é? Tem muito poder, mesmo. A palavra tem muito poder. Não é à toa que os antigos mantravam. Os antigos e os atuais. Sim. Por exemplo, as próprias rezas, orar, são mantras. São mantras. Okay? Repetição de afirmações. Exatamente. Então, nós criamos campos de manifestação através da vibração da voz. Terceira lei do ritmo, da vibração, peço desculpa. A lei do ritmo está associada ao chakra cardíaco do coração. Que é a quarta lei. É a quarta. Okay. E que nos ensina que tudo no universo, portanto, tem um pulsar. E esse pulsar é de contração-expansão, contração-expansão. Tanto que é muito interessante que... Tu, por exemplo, a primeira coisa que é formada quando uma mulher engravida é o tail. Portanto, o espermatozoide entra no ovo e há uma inversão de polaridades imediatamente, porque o ovo está magnético até ser fecundado. Nisto ele é fecundado. Nisto a primeira coisa que existe é um tail. Esse tail é a nossa coluna. É da coluna que vem tudo no nosso corpo. Tudo. E nós estamos sistematicamente na nossa experiência física, orgânica, a fazermos movimentos de contração e expansão. A contração vai em direção ao nosso ponto de origem, que é o spine, até à coluna, e expansão, contração e expansão, tanto que nós temos um ritmo sacrocraniano que é pautado por este pulsar. Sim. E nada melhor do que o nosso coração. Claro. E até... tudo na vida, não é? Por exemplo, as estações do ano também, de certa forma. Sim, mas este inverno... pulsar... Sim, tanto que... Ou seja, parece que encontramos essa contração e essa expansão em tudo, na respiração,
Tudo. A respiração, obrigatório. Em tudo o que fazes na vida, eu lembro que tu deste um exemplo também de quando tu queres dar um salto. Primeiro tens que contrair certo. para expandir. Então, mas isso é um princípio interessante para partilhar aqui com as pessoas, porque nós, quando compreendemos a lei do ritmo e compreendemos que o nosso coração, para bombar sangue para todo o organismo, ele tem que encolher para... portanto, para expandir tem que contrair? Exatamente, tem que ir buscar a força para depois expandir e bombar o sangue para todo o organismo. E daí eu utilizar essa metáfora, nós quando queremos dar um salto na vida, portanto, para nós darmos um bom salto, temos que nos agachar, temos que ir buscar aquela energia lá abaixo para depois podermos expandir a energia. Então, a lei da vibração ensina-nos que em momentos da vida nós vão sempre haver momentos de recolhimento para que depois possam haver as respectivas fases de expansão. E, portanto, essa lei está associada, a quarta lei está associada ao coração, porque é o coração que no nosso microsistema tem essa função de estar sistematicamente a contrair e a expandir sangue para que nós possamos sobreviver. Tal e qual. E já agora deixa-me só acrescentar que nós vivemos numa sociedade, eu hoje estou a castrar um bocado com a sociedade, mas vivemos numa sociedade altamente masculinizada que nem sequer temos espaço para contrair antes de expandir. Parece que estamos sempre, não é? Não há espaço para esse isolamento, não é? Isso tem para muito a parar. ver com crenças, acho eu. Sim, com crenças e mesmo o sistema, tipo o sistema de trabalho, estás claro. a ver? Tipo, não te permite isso claro. também. Nós somos moldados pelas crenças familiares e da sociedade, não é? Sim. E a certa altura achamos que é errado parar. Exatamente. Quando na realidade, culpa, não é? eu até lanço aqui um desafio às pessoas. Vocês experimentem ir de férias e digam-me se não é a altura que vocês têm as melhores ideias de sempre. Ou simplesmente às vezes naquele momento em que nós estamos a preparar para adormecer, ou no momento em que estamos a acordar, que enormes epifanias nós temos, não é? com certeza, porque nós estamos a permitir silêncio, estamos a permitir receber, okay? E o receber é no passivo, sim. é no fazer nada. Sim. E então, enquanto nós equilibramos isto, isso é interessante para a segunda lei, Okay. para a sexta lei, Sexta. mas a seguir ainda temos que ir à quinta, que é aqui o plexo. Portanto, a associação da quinta lei, a lei do causa e efeito. Esta lei é muito importante nós compreendermos num mecanismo do universo, porque nós precisamos de largar crenças de vitimização e de acharmos que aquilo que nós experimentamos de mau... Adoro este tema. que somos uns coitadinhos e umas vítimas das circunstâncias. Antes de avançar, deixa-me só perguntar-te mesmo. É uma pergunta que eu faço a várias pessoas e eu sei que tu vais dar a resposta. Bora lá. Que é, somos responsáveis por tudo o que atraímos na vida? Com certeza. Tudo, até Com certeza. doenças, certo? Com certeza. Tudo. Nós manifestamos, somos nós que manifestamos a realidade que experimentamos. Ponto. E nós temos... Enquanto nós não entendermos isto, nós vamos cair nas armadilhas de atribuir responsabilidade às circunstâncias, aos eventos, às pessoas. Não. Fizeram, por acaso, uma pergunta que eu não respondi depois no Instagram da Lisa, porque não dá para responder em 3 frases. E eu, a certa altura, às vezes também, quando sinto que as pessoas me estão a fazer perguntas em tom de provocação, eu calmo. Sim, não vale a pena. Eu não também sou suave. Claro. Eu para ir lá é para partir a louça toda, então é melhor estar calada. Mas é claro que depois fica muito difícil nós compreendermos exemplos muito cruéis, como por exemplo a violação de crianças ou a morte massiva que aconteceu com o Hitler, por exemplo, não é? Mas talvez se nós, e eu não sei se isto é verdade, isto é um entendimento que eu vou partilhar porque é a minha verdade, claro. Porque tem a ver com as minhas experiências naturalmente, mas o entendimento que eu tenho da vida é que o nosso espírito, ele cria em conjunto com o Criador, naturalmente, porque nós somos indivíduos dentro de um coletivo, e esse coletivo é o universo, e nós somos a parte desse universo, a versão desse universo. Mas a sensação que eu tenho é que o universo é muito curioso e muito criativo. Aliás, não é à toa que se fala do processo da criação. Portanto, quanto mais criatividade nós manifestamos, mais criadores, mais Deus, mais Exatamente. divinos nós estamos a ser. E, portanto, o nosso espírito, ele desenha as experiências que ele quer vir saber como é que é aqui nesta dimensão. Para evoluir, não é? Para evoluir e para saber como é que é.
Eu sempre costumo dizer que a diferença entre... isto é um dado sabido, acho eu. A diferença entre sabedoria e conhecimento é a experiência. É a experiência. E, portanto, tu podes saber o que é ser mãe pelos outros através da experiência deles, mas realmente só tens a sabedoria através do teu processo de maternidade. Então, portanto, há pessoas espíritos que escolhem, eu quero vir trabalhar, por exemplo, um perdão de escala 10. Então, se calhar, vai ser uma criança que pode ser violado. E só que para essa pessoa vir experimentar um perdão de escala 10, ok, alguém vai ter que fazer algo muito mau. Sim, ou algo muito grave vai ter que acontecer. Temos que experienciar isso. Exatamente. Só que como é que nós vamos entender que nós somos os responsáveis pelo nosso próprio processo difícil de sofrimento? Que é incrível. E tu dás um exemplo brutal, se quiseres dar o exemplo da cega. Pois, é isso. Acho que faz com que as pessoas percebam Exato. melhor. A ideia que às vezes fica é que tudo isto é uma grande programação e que nós programamos todas as experiências que nós queremos vir ter. Portanto, se eu quero ser homem, mulher, se quer nascer na Ásia, que se quer... Portanto, os nossos desafios, nós definimos-los antes de respirarmos oxigênio pela primeira vez, e eu chamo isso a nossa programação. É aquilo que o nosso espírito programou, que quer vir experimentar, quer vir desafiar-se a si mesmo. Seja o perdão, a tolerância, a coerência, whatever. Evolução, despertar espiritual, whatever. Pronto, tudo está certo. Agora, o que acontece é que nós fazemos essa programação e quando a vimos experimentar, é como se nós fôssemos o programador da SEGA entrar dentro do próprio jogo, mas sem saber que foi ele que o programou. Exatamente, nós programamos o jogo e depois entramos no jogo e esquecemos que fomos nós que programamos. Havia um filme do Cronenberg, acho que era Existence, que era assim um bocado estranho, falava um bocado dessa temática. Ok, nunca vi. Mas... É estranhíssimo, é um bocado assustador o filme, mas é um bocado, ele retrata assim um bocadinho esse cenário. Bom, não é um continuando. Bom dia. Continuando. Já não sei onde é que ia no causa e efeito. Exatamente, sim. Então, quando nós realmente percebemos então que nós desenhamos as nossas próprias experiências e que vimos cá e que nascemos neste meio sociocultural com esta família, que pode ser desafiante, ou mesmo meio social ou cultural, ou as escolas, ou o que for, ok? Quando nós entendemos que tudo isto é uma criação do nosso espírito e que nós vimos cá experimentar, acabam-se as vitimizações e nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações e pela nossa vibração e por tudo o que envolve a nossa experiência aqui, porque na verdade... tudo aquilo que nós estamos a experimentar vai ser uma resposta vibracional do nosso espírito. Exatamente. Então aqui é a lei da responsabilidade. Não atraímos aquilo que queremos, atraímos aquilo que somos. Que vibramos. Exatamente. E nós somos a vibração. Tal e qual. Exato. Incrível, hein? Epá, finalmente tem aqui alguém falar comigo sobre isto. Bom. Eu gosto tanto. Vai, sexta lei, porque é para não tornarmos isto muito... aproveitarmos o tempo. A sexta lei é a lei da polaridade e... não me vou alongar muito, porque já falámos acerca disto, e fala-nos da importância de nós integrarmos a polaridade na nossa experiência. E daí ser tão importante, por exemplo, dentro das polaridades, nós trabalhamos o feminino e o masculino. A ação e a passividade. A recepção e a doação, ok? Então, tudo o que está ao abrigo das polaridades na nossa vida, portanto, eu diria que é a segunda dimensão, a dimensão do espaço e do tempo, do positivo, do negativo, do masculino, do feminino, frio, quente, por aí. Portanto, tudo isso está ao abrigo da segunda dimensão, que de alguma forma nos ajuda a compreender também a polaridade desta lei. Portanto, todo o universo é feito de polaridades. Exatamente. E depende... da forma como as polaridades estão integradas na nossa experiência, nós evoluirmos de forma caótica ou harmoniosa. Exatamente. Nós fazemos uma música que nos enlouquece ou uma harmonia que nos faz fluir. A forma menos inteligente é evoluirmos de forma caótica. Caótica, sim. Evoluímos sempre. Gastamos muito mais energia, não é? Exato. Cansa um bocadinho mais. Cansa bastante. A última lei, lá está, é a lei da geração, que está associado ao chakra de raiz, em que eu diria que é o resultado de
vá lá, da manifestação de todas as outras leis. Portanto, o mentalismo começa na grande projeção, não é verdade? Depois temos a correspondência, que é temos noção daquilo que estamos a experimentar através dos sentidos. Depois, a termos consciência que a nossa vibração vai ditar a qualidade daquilo que vamos experimentar. Tal e qual. Depois, o ritmo, para sabermos que vão haver fases em que vamos precisar contrair, parar, expandir e por aí. Depois, a responsabilidade de sabermos que tudo aquilo que vamos estar a vibrar e dentro dos ciclos da contração e expansão é tudo da nossa inteira responsabilidade. Sabermos, portanto, trabalhar as polaridades de tudo o que existe na nossa realidade vai fazer com que a última lei, e daí o chakra ser de raiz, porque é o que está mais ligado à matéria e à concretização dos nossos objetivos aqui nesta dimensão, que é a lei da geração. E, portanto, tudo aquilo que nós experimentamos aqui é o tal produto de todas as outras leis em funcionamento no nosso sistema. E porquê é que se chama lei da geração? Ou seja, porque é aquilo que tu... É aquilo que tu vais gerar na realidade, na matéria. Exatamente. Uau, que incrível, hein? Espetacular. Eva, pronto, há imensa coisa que eu queria pegar agora, mas vou só agora continuar na estrutura que tinha pensado e depois falaremos em breve noutro episódio sobre outras coisas. Passando um bocadinho aqui para o livre-arbítrio, tendo em conta todos estes condicionalismos e programações, achas que somos livres? Isso é uma questão tão difícil e que eu ando à busca de respostas há tanto tempo. Vamos pensar que alto. Eu diria que essa pergunta é para queijinho, sabes? Olha, eu posso partilhar aquilo que eu sinto e está longe de ser a verdade. É apenas a forma como eventualmente... Sim, mas quer dizer, são 12 anos de experiência a trabalhar nesta área, portanto tu tens possivelmente mais credibilidade do que eu a falar sobre o tema. Credibilidade, está bem. Eu diria que a sensação que eu tenho é que nós temos poder de escolha, ok? Que é uma coisa diferente do livre-arbítrio. Ou seja, tu podes escolher comer carne ou não, um pastel de nata ou um croquete, namorar temporariamente ou para sempre. Não interessa. Há aqui um poder de escolha. O livre-arbítrio eu questiono. Porquê? Porque se nós temos toda esta experiência programada, porque nós vimos cá experimentar, ter a experiência sensorial da vida, não é? Porque senão não passava de uma teoria do espírito. Toda aquela história, ele quer saber como é que é, então vamos à terceira dimensão, sensorialmente, sentir, viver, experienciar todo esse caminho experimental. Ora, se eu tenho esta crença, ela iria entrar em choque com o facto de nós termos livre-arbítrio. Exatamente, porque quer dizer, nós programamos algo, portanto, ou seja, somos livres dentro daquilo que programamos. Então, eu aí separo o livre-arbítrio da escolha. Exatamente, faz sentido. Então, aquilo que eu sinto é que tu vens cá com o véu do esquecimento, porque senão boicotavas o programa da SEGA. Exatamente. Vens com o véu do esquecimento, vens experimentar as coisas. E, a certa altura, as tuas escolhas, porque tu tens escolhas, podes fazer escolhas, naturalmente, se tu começas a fazer escolhas na tua vida que te começam a desviar da tua programação, e aí há um assunto que é da temática da sexta dimensão, em que, portanto, energeticamente existem entidades mais subtis no universo, que a função deles é justamente... portanto, mostrarem-nos o caminho da nossa programação para que nós possamos estar alinhados com o nosso propósito, com a nossa missão. Okay? Ou seja, vimos cumprir a programação que escolhemos. E depois temos outras entidades que, quando nós nos começamos a desviar da nossa programação, pimba, vai para o lugar. E então aí nós muitas vezes entendemos como os mauzinhos, os demónios da história. Porque às vezes tu podes ter um episódio na tua vida que te caia mal e seja a melhor coisa que te esteja a acontecer, porque tu podes estar a desviar-te da programação que escolheste e de repente, porque não estás a chegar a determinados parâmetros dentro de ti, ou a experimentar, ou a fazer determinado caminho. Nós achamos sempre que sabemos mais do que o universo, não é? Eu acho que os seres humanos, nós somos um bocado arrogantes, porque achamos que nós sabemos melhor do que o universo sobre nós. Quando nós percebermos que nós somos um fractal do universo,
Sim. ok? Nós compreendemos essa grandiosidade. Agora, que tal a humildade? Porque nós somos tudo isso. Nós somos épicos, nós somos brilhantes, nós somos geniais. Nós somos seres com capacidades. E um dia trago-te aqui uma temática em que tu vais ficar com os queixinhos no chão. A minha filha com 5 anos, eu sou responsável por um programa em Portugal em que treinamos a visão não ocular. Ok. E, portanto, a minha filha via com o espírito, não via com os olhos de ver. E, portanto, ela andava de bicicleta, fazia os trabalhos de casa, tudo com uma venda. Uau. Ok? Ela via, não é clarividência, não é ver no espaço mental. Ela via através do espírito. Na Segunda Guerra Mundial, uma das formas mais famosas de espionagem era a chamada remote viewing. Ok? Então, nós temos capacidade de, através da nossa parte mais espiritual, que é a mente, mentalismo, espírito, ok? Que é a mente e não aquela mente que nós chamamos mente aqui. Não, Sim. essa é Mercúrio, Sim. é outra coisa. Essa é uma ferramenta cognitiva cerebral, ok? Exatamente. Pronto. Mas nós somos feitos dessa matéria divina. Nós somos geniais. E quando nós começamos subtilmente a trabalhar esses aspectos mais poderosos em nós que vêm do silêncio, ok? Tanto que os médicos, vá lá, os cientistas que treinavam os espiões na Segunda Guerra Mundial, era tudo através da mente, ok? Então, eu já tive experiências de remote viewing, assim, qualquer coisa do outro mundo, que eu entendo um bocadinho como é o processo das crianças quando vêm com as vendas, em que tu tens capacidade de deslocar a tua parte mais espiritual, a tua mente mais sublime, ok? Pelas dimensões, através do espaço-tempo. E eu já cheguei a estar em Lisboa e dentro da minha casa a ler os títulos dos livros da prateleira. E, portanto, nós somos espetaculares. Somos seres uau. Mesmo. Pronto. Mas às vezes... Falta-nos a humildade... Sim. Não é? E alguma educação. Sim, sem dúvida. Acho eu. Tal e qual. Isto era um tomate, nunca mais. Eu às vezes acho que sou uma caixinha de Pandora. Começam a abrir aqui. Não, eu gosto de pessoas como tu, falar assim. As pessoas que ouvem Somos Infinitos já estão habituados. Que bom, ainda bem. Olha, Eva, eu ainda gostava de ir às 9 dimensões, mas o meu problema é que, como eu faço isto sozinha, as baterias podem-se desligar. Portanto, tá, enfim, isso é outro tema. Sim. Para terminarmos, vou-te fazer mais 2 perguntas que faço a todos os convidados, que é... eu por acaso acho que tinha outra coisa para te perguntar que agora me esqueci, mas se me lembrar, digo-te. Que é, se hoje fosse o teu último dia na Terra e pudesses deixar uma mensagem ao mundo, qual seria? Ai, que horror. Que perguntas tão difíceis que tu me fazes. Não estavas à espera. Sabes que eu antes, no início do Somos Infinitos, eu preparava a entrevista, como preparo sempre, e mandava aos convidados. Mas agora eu deixei de fazer isso e tornou-se muito mais interessante. O que é que eu dizia à humanidade? Sim, eu acho que tens muitas mensagens para deixar à humanidade. Se fosse o último dia, pá, vão dançar. Boa. Música é alegria, é vibration. E é das poucas coisas que nos faz viver no momento presente. Exatamente. Imediatamente. Vão dançar, vão ser música. Boa. E gostas de ler? Gosto muito de ler. Ok. Se pudesses recomendar apenas um livro ao mundo, qual seria? Neste momento, sem dúvida, o New Earth, do Eckhart Tolle. Do Eckhart Tolle. Sim. Novo Mundo. Sim, o Novo Mundo. Porque é um desmontar do ego e nós precisamos disso. É isso mesmo. Olha, Eva, obrigada por teres vindo até aqui. Obrigada. Foi muito bom mesmo falar contigo. Tão bom. E pronto, vemo-nos em breve. Bora. Obrigada. Isso, tá? Obrigada.